Acidentes acontecem neste mundo, mas o céu nunca caiu. Não há nenhum barde ou chuveiro inclinado lá no céu que deixa cair água para dizer que está a chover. Eu, como homem, preciso de roupa para poder vestir, mas o meu Jesus veste a glória. Eu, como homem, preciso de um barco para atravessar as águas, mas o meu Jesus caminhou sobre as águas. Deus é grande, é grande, é grande. Ah, é grande. Oh, oh, meu Deus é grande. Se falarmos da arte, meu Deus é um grande artista. Criou o universo em harmonia. Fez o homem, do homem fez a mulher. Fez a pedra, o ouro e a prata. Fez a árvore, da árvore fez o fruto e a flor. Como ele não há. Para a construção do quilamba precisaram dos chineses, mas para a construção de uma vida é preciso. Yeah. Yeah. Ora viva, bom dia a todos que estão conectados à Rádio Zango 8000. Meu nome é Chacuiza dos Santos Moachinguenge e esta é a nossa sintonia digital. Vai correndo aos poucos e nós também não paramos de proporcionar o melhor de nós para os nossos ouvintes. E hoje temos como entrevista a conversa com o irmão que vem falar um pouco sobre quais das religiões te conduzem a Deus. Irmão Adriano Bernardo Batista é nosso convidado. Com certeza, estes são daqueles temas que têm-se debatido bastante nas nossas comunidades sobre qual é a religião que verdadeiramente te conduzem a Cristo. Muito bom dia, irmão. Seja bem-vindo à Rádio Zango 8000. Obrigado mesmo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa. Então, qual é a religião que realmente conduz a Deus? Muito obrigado pela questão que me coloca. Antes de esclarecer quais das religiões conduzem as pessoas a Deus, ou quais das religiões poderiam conduzir as pessoas a Deus, é necessário, em primeiro lugar, que eu me apresente. Eu sou Adriano Batista, discípulo do profeta Cacu Filipe, pela graça de Deus. Cacu Filipe, que é o profeta que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo enviou à terra, como os profetas da Bíblia, tendo um chamado, uma comissão e uma mensagem. E ele é o único e verdadeiro profeta de Deus para os nossos dias. Quer dizer que fora da mensagem que este profeta traz para o nosso tempo, não há como alguém ser salvo, não tem como alguém alcançar a salvação nos dias de hoje, conforme foi no tempo de Moisés, Isaías e Jeremias, assim também é para a nossa geração, dado que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, havia prometido enviar profetas de acordo com a sua promessa de Mateus 23, 34 a 35, Mateus 10, 41, Lucas 11, 49, 2 de Crônica 20, 20, Oséias 12, 14, e assim é hoje com o profeta Cacu Filipe. Bem, indo diretamente para a questão que me coloca, quais das religiões te conduzem a Deus? Você vê, amados companheiros de terra, é importante que devem compreender, perceber que nenhuma religião pode conduzir você a Deus. Por quê? Porque a religião é o conjunto de hábitos e costumes que foi transmitido de geração a geração através dos familiares, amigos, pais, vizinhos, assim por diante. Mas a única via que te pode conduzir a Deus é o profeta. É o profeta em uma geração que te conduz a Deus. Porque a religião
é nada mais do que hábitos e costumes que naturalmente, né, o colonizador foi transmitindo, especialmente aqui em África, o cristianismo. Naturalmente é importante compreender isso, que o branco na expansão europeia, quando veio aqui em África, o que ele fez? Trouxe consigo o cristianismo, que é nada mais do que hábitos e costumes naturalmente europeu. E aquilo foi transmitido de geração a geração até os nossos dias de hoje, ao ponto de o homem habituar-se nesta prática. Mas o caminho de Deus é o profeta mensageiro. Quando Deus envia um profeta mensageiro, ele não vem com uma religião, ele não vem com um determinado livro sagrado. Ele não vem com uma determinada prática habituada através dos seus pais, primos, assim por diante. Mas é importante perceber que o profeta vem com a palavra, isto é chamado o evangelho, para os vivos da sua geração. E quando o profeta prega, aquilo diz respeito para a humanidade toda. No tempo em que nós vivemos, é sabido que existe o cristianismo, o islã, o judaísmo, o budismo, o sikhismo, o shintoísmo, assim por diante. Mas a salvação, mas o caminho de Deus não se encontra em momento algum nestas religiões. A salvação no tempo em que nós vivemos é somente através da mensagem do profeta que Deus enviou para os nossos dias, que é Kaku Filipe. Quer dizer que se não for através da mensagem, não for através do profeta Kaku Filipe, quer dizer todos os outros caminhos fora de Kaku Filipe vão te conduzir para o inferno. Porque Kaku Filipe, ele que tem a fórmula, a chave, a palavra de vida eterna para essa nossa geração. É isto, Senhor. E, neste caso, como é que ficam os evangelhos pregados pelos profetas que passaram nesta terra? Será que o evangelho da Bíblia não conduz alguém ao caminho de Deus ou à salvação? Claro que não, claro que o que Moisés, Isaías, Jeremias pregaram nos seus tempos, claro que aquilo é a palavra de Deus, mas é história antiga, não pode dar salvação de forma alguma. Você vê? Primeiro, o que é o evangelho? O evangelho significa boas novas, e boa nova deve ser notícia. A boa nova é novidade, é notícia. Hoje falar, por exemplo, que Moisés saiu do Egito com o povo israelita, passaram pelo Mar Vermelho, isso é história antiga. Falar que Jesus morreu na cruz, transformou a água em vinho, multiplicou os pães, isso é história antiga. Você vê? Mas o evangelho hoje é aquilo que o profeta traz, porque está escrito na Bíblia, Amós 3:7, que o eterno Jeová não fará coisa alguma sem revelar segredo aos seus servos profetas. Então, se é segredo, não se trata de vir contar história antiga. Não se trata de vir dizer que Jesus multiplicou os pães. Isso é história. Mas se é evangelho, o que dita que tem algo novo que a humanidade hoje não sabe, que não se encontra mesmo na Bíblia. Mas Deus está vivo. Estando Deus vivo, Ele enviará um profeta para poder vir revelar os segredos que a humanidade não sabe. Então significa que evangelho é só o que Kaku Filipe hoje prega. Se não é aquilo que o profeta Kaku Filipe prega hoje para a humanidade, quer dizer que aquilo não é evangelho. Tudo que hoje é pregado no Islã, no budismo, no judaísmo, assim por diante, aquilo não é evangelho. O evangelho hoje é que Kaku Filipe está a pregar para os nossos dias. E fora da mensagem que Kaku Filipe prega, não tem como alguém dizer que está a pregar o evangelho. Todos esses líderes religiosos sobre a face da terra são nada mais do que mentirosos. Eles não pregam nenhum evangelho. O evangelho hoje é o que o profeta Kaku Filipe está a pregar. Essa é a única via. Ok. Neste caso, referiu-se à questão histórica, à questão da... Quando foi trazido o cristianismo para o continente africano, e referiu-se também à questão europeia. Neste caso, quer dizer que será que Kaku Filipe vai de ideologia com aquilo que é os nossos princípios como africanos? Que temos a nossa própria religião, que não devemos alienar-se à religião ocidental? Primeiro, o profeta Kaku Filipe diz que o cristianismo não é naturalmente uma religião, mas trata-se de uma vida. Deus é o criador de toda a humanidade. E Deus não pode enviar um profeta para que seja especificamente, por exemplo, para perpetuar as tradições de um certo povo. Deus não está nos hábitos e costumes. Kaku Filipe
ele é o começo do profetismo negro. Ele não vem perpetuar o panafricanismo, não vem para criar segregação, mas Kaku Filipe vem para reunir todos os filhos de Deus para essa nossa geração. Kaku Filipe não vem para poder perpetuar uma tradição africana ou uma tradição judaica, não. Kaku Filipe, ele vem estabelecer um novo modo de vida para todos os habitantes da terra, para o tempo em que nós vivemos. Quer dizer, se alguém hoje pretende ser salvo, pretende chegar a Deus, pretende estar com Deus após a sua morte, esta pessoa, por sua vez, ele deve acreditar no profeta Kaku Filipe e viver de acordo com a palavra que o profeta traz hoje, dado que a sua mensagem é que é o modo de vida. Então não se trata de alguém dizer, não, como eu sou africano, devemos retornar às nossas tradições, às nossas culturas. Deus não tem nada a ver, porque esta coisa de tradição, esta coisa de cultura surgiu por causa do pecado. É o pecado que colocou essas coisas na terra. Então, Deus, por sua vez, mandata o profeta, dá-lhe a mensagem. E aquela mensagem será o código de vida, a forma de viver para todos os habitantes da terra. Então, não se trata de ser panafricanista, não sei qual outro termo que se poderia usar, mas trata-se unicamente de conformar-se com aquilo que o profeta diz. E hoje é Kaku Filipe. É isso. Então, como é que surge Kaku Filipe? Como é que surge? Porque de certeza que muita gente só nestas épocas é que tem o contacto ou a informação que existe um profeta de nome Kaku Filipe. Quando é que surge Kaku Filipe e como é que surge como profeta? Ok, muito obrigado. Dizer que Kaku Filipe, ele não surgiu por si mesmo, ok? Primeiro dizer que no dia 8 de julho de 2002, não é? Isto numa segunda-feira, foi quando o profeta Kaku Filipe começou a pregar o evangelho que é destinado para a nossa geração. Mas é importante realçar que antes mesmo desta data do profeta começar a pregar, tudo começa no dia 24 de abril de 1993. Kaku Filipe, ele era um pagão, ok? Não acreditava na existência de Deus. Mas nesta data que eu mencionei, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, desceu ao profeta na forma de anjo e cordeiro, conforme Moisés lá, na sarça ardente, se deparou com o mesmo anjo. Então, nesta data, o Senhor Jesus Cristo desceu na forma de anjo e cordeiro, não é, ao profeta Kaku Filipe. Ele disse o seguinte: da mesma maneira que Maria concebeu sem conhecer um homem, da mesma forma que Moisés recebeu em detalhe o que aconteceu na criação, lhe disse que tu também tens recebido as palavras de vida eterna. No tempo marcado, entenderás e ensinarás o que não aprendeste. Mas quando você começar a pregar estas palavras, todo aquele que acreditar no que você pregar terá a vida eterna. E começa a pregar no dia 8 de julho de 2002 para os nossos dias. Bem, naturalmente que pode parecer estranho para a humanidade, dado que as pessoas estão acostumadas a ouvir que não viria mais profeta. Mas é importante realçar, conforme disse a princípio, que Jesus Cristo prometeu enviar profeta, de acordo com Mateus 23, 34 a 35, Lucas 11, versículo 49. Você vê? E está escrito ainda que a promessa de Deus é de geração a geração. Uma década são 10 anos, um século são 100 anos, mas uma geração dura 40 anos. E hoje nós estamos em uma geração que é chamada geração do século 21. E dado que hoje há filhos de Deus na terra que carecem de salvação, que precisam de salvação, então esta geração não pode passar impune sem que receba parte desta promessa de Jesus Cristo de enviar profeta mensageiro. Porque é o profeta que conduz o povo a Deus e hoje é Kaku Filipe. Então é o que a humanidade deve compreender para o tempo em que nós vivemos hoje. Então é isso. Então, com certeza que também, como eu, né, muita gente tem assim alguma curiosidade de saber de que origem é Kaku Filipe, de que continente, de que país, porque acredito que tem uma nacionalidade. Obviamente, dado que todo homem deve ter uma nacionalidade, Kaku Filipe não é diferente, sim? Kaku Filipe, ele é costa marfinense, ok? Do país da Costa do Marfim, da aldeia de Catadi. É exatamente isso. Mas o evangelho que ele prega, isto é destinado para toda a humanidade. É como o apóstolo Paulo
Paulo foi um israelita, ok? Mas a mensagem que ele pregou para o seu tempo, aquilo foi para toda a humanidade. E Paulo mesmo escreveu, inclusive, para os romanos. E Roma não está na Ásia, Roma está naturalmente na Europa. E assim hoje com Cacu Filipe. O que ele prega é destinado para os asiáticos, para os europeus, para os americanos, para os africanos, assim por diante. É a única via de salvação. Exatamente isso. Mas acredita no Deus único, que seja o Deus dos católicos, dos protestantes, dos muçulmanos, dos budistas? Acreditas que o Deus é o mesmo ou existem vários deuses? É o seguinte, há um só, ok? Há um só Deus que criou o céu e a terra. E este Deus não se encontra numa igreja católica, protestante, evangélica ou branamista. Por quê? Porque Deus não é religioso. E Deus nunca conduziu o seu povo através de uma igreja, mas conduziu sempre o povo através de um profeta mensageiro. O que quer dizer que tudo quanto as pessoas buscam numa igreja católica, protestante, evangélica, branamista ou numa religião, trata-se de hábitos e costume. Porque se parares bem refletir, senhor repórter, ou assim poderia dizer, senhor apresentador, não é? Ok, se parares bem refletir, questione um católico. Quem lhe pediu para ser católico? Questione um pentecostal, um branamista, um metodista. Quem lhe pediu para ser? Verás que ninguém lhe pediu. Não é Deus que digo que lhe pediu para ser católico, assim por diante. Porque Deus não pede para que alguém seja membro de uma denominação religiosa, de uma igreja, não. Mas, o que acontece? As pessoas nasceram num seio familiar. E, infelizmente, encontrou já que o pai, o tio ou o primo já é membro de uma igreja. Ok? E esse, por sua vez, também, não é? Acabou por se tornar por influência da família. Não é porque Deus lhe pediu, é por influência da família. E ele habituou-se nesta falsidade de que ele vai seguir Deus, não é? Ele será salvo após a sua morte, estando nesta religião. Mas enquanto que não é verdade, não é Deus que lhe pediu, mas ele seguiu a tradição da família. Mas como Deus é todo poderoso, ele envia o profeta para poder resgatar o homem deste caminho. Porque o que é a religião? Conforme eu disse, a religião são um conjunto de hábitos e costumes familiares. A religião é tradição. A religião é a tradição da família. Mas Deus não se encontra em nenhuma tradição. Porque, por exemplo, como é que Deus vai pedir para alguém ser católico, para alguém ser adventista, para alguém ser, por exemplo, muçulmano ou para alguém ser budista? Ali seria uma confusão. Por quê? Se vires bem, por exemplo, o católico, ele peregrina a Mushima, come carne de porco. E o adventista não peregrina a Mushima e o adventista não come carne de porco. O testemunha de Jeová, por exemplo, não dá sangue, mas o católico dá sangue. Então seria uma contradição, seria uma confusão. Dado que a própria Bíblia testifica que Deus é um Deus de ordem. Você vê? E, por exemplo, o muçulmano, ele não usa a Bíblia. Muçulmano usa o Alcorão, e o Alcorão não é Bíblia. Muçulmano acredita em Mohammed, mas os católicos não acreditam em Mohammed. Então é impossível que Deus esteja na confusão. Deus é um Deus de ordem. E hoje é o profeta Cacu Filipe, quer seja o católico, quer seja o adventista, quer seja o muçulmano, quer seja o budista, se trata hoje todos eles abandonarem estas religiões e virem ao profeta do seu tempo, Cacu Filipe, que é o único caminho que lhes pode conduzir a Deus. É isso. Ok. Como seguidor de Cacu Filipe, acredito que tem recebido muita resistência naquilo que é o ensinamento de Cacu Filipe. Acredito que as pessoas têm percebido de uma forma que não é a vossa maneira de transmitir. As pessoas é que distorcem a forma de perceber. Tem sido difícil pregar o evangelho de Cacu Filipe? Bem, Cacu Filipe sendo um verdadeiro profeta, o que quer dizer que a sua palavra e a sua vida em si devem testificar, devem ser igual conforme os profetas no passado. Então, o caminho que Cacu Filipe trilha é similar ao caminho dos profetas antigos. Obviamente, tratando-se de evangelho, que é uma novidade, que é uma boa nova, que é notícia, claro que, naturalmente, as pessoas terão uma certa posição contraditória. As pessoas vão sempre perseguir, vão rejeitar, assim por diante. Então, hoje é a mesma coisa.
quando ouvem falar de que há um profeta sobre a terra, ficam espantados. Ok? Não é porque a Bíblia que eles têm lido tem dito o contrário, mas é porque eles estão habituados numa mentira e esta mentira acabou por se tornar uma verdade nas suas vidas. Então, quando ouvem falar de que há um verdadeiro profeta, Deus mandou um profeta, eles ficam assustados, porque para eles dizem que já não pode ter mais profeta, enquanto que a Bíblia que eles leem, naturalmente, está lá claro a promessa de Deus enviar profeta sobre a terra. Então, sim, as pessoas contestam, as pessoas rejeitam, mas isso é normal. Deve ser mesmo assim para que Kaku Filipe seja identificado como os verdadeiros profetas, ou seja, sim, de igual modo como os verdadeiros profetas que passaram sobre a terra. E hoje não é diferente, mas é o Evangelho que veio para salvar, para libertar os nossos dias, é isso. Mas acredita em Jesus Cristo, na existência de Jesus Cristo como profeta? Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso e nós acreditamos sim no Senhor Jesus Cristo, ok? Mas é importante compreender, Jesus Cristo quando estava na terra, ok? Ele naturalmente teve uma missão e na sua missão ele naturalmente poderia pregar como um profeta mensageiro. Mas como ele partiu, quando partiu, retornou na sua posição de Pai, Deus Todo-Poderoso. Lá onde ele envia profeta de geração a geração. E hoje, Jesus Cristo é o Deus de Kaku Filipe. Quer dizer, quando alguém hoje fala Jesus Cristo, se não for, não é? Se ele não acreditar no profeta Kaku Filipe, quer dizer que todo Jesus que ele fala não é o Deus Todo-Poderoso. Esse Jesus é Buto, é Osíris, é Sabeg, é Tartak, é Benoque. Esse Jesus que essas pessoas vão falando é um demônio. Ok, é isso que as pessoas devem saber. Mas o único Jesus que morreu na cruz é o Jesus que o profeta Kaku Filipe prega. E é esse Jesus que mandou o profeta Kaku Filipe. Porque Jesus disse, aquele que recebe meu enviado me recebe. E aquele que rejeita meu enviado me rejeita. Mateus 10:41. Então, alguém que é membro de uma religião não tem como dizer que ele recebeu Jesus. Porque Jesus não manda a religião, mas envia o profeta. E para recebê-lo é através do profeta. Por quê? Porque Jesus é a palavra que o profeta prega. É a palavra que o profeta traz. Em uma geração, não é milagre, não é uma religião, mas é a palavra que o profeta traz. E hoje Jesus é a palavra que o profeta Kaku Filipe prega. Exatamente isso. Já sofreu alguma agressão? É que temos visto em televisão seguidores ou pessoas que estão a passar a mensagem de Kaku Filipe em alguns programas a serem agredidos. Já alguma vez sofreu alguma violência por pregar a palavra de Kaku Filipe? Olha, talvez não me venha em mente, mas dizer que não. Eu ainda nunca passei por isso, mas se eu tiver que passar um dia, isso é muito normal. É muito normal, dado que Jesus mesmo disse que pelo meu nome, por causa do meu nome, vocês serão odiados e humilhados. E naturalmente nós estamos aqui pregando Jesus Cristo, que é a palavra pregada pelo profeta Kaku Filipe, então é normal que assim aconteça. Mas é importante dizer o seguinte, todos vocês que amam a Deus, é importante que percebam bem, todos vocês que amam a Deus, andam em busca de salvação, vocês não podem distrair-se por comentários que as pessoas vão fazendo por A ou por B. Você vê, cada um nasceu sozinho e cada um morrerá sozinho. E nós estaremos diante de Deus só para prestar conta dos nossos atos que nós colocamos sobre a terra. Não se trata de ser influenciado por A ou por B. Você não pode julgar o livro pela capa. Você não pode rejeitar Kaku Filipe por intermédio das palavras que você ouve assim por diante. Você próprio deve parar e refletir por ti mesmo, sem ser influenciado, e tomar uma decisão, porque trata-se de salvação. Você deve primeiramente procurar ler, refletir, analisar profundamente, porque trata-se de salvação. A salvação é a coisa mais importante.
Você, quando abre a Bíblia, você tem a impressão que não podia negar Moisés, Isaías, Jeremias. Tens a impressão, a convicção de que você não poderia rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Mas a questão é, qual é a prova que você não poderia rejeitar Jesus? Qual é a prova que você não poderia rejeitar Jeremias? Qual é a prova que você não poderia rejeitar nenhum dos profetas da Bíblia? Qual é a garantia? A garantia é que no teu tempo, hoje, enquanto você consegue me ouvir, enquanto você me escuta, a prova é que você hoje deve acreditar no profeta vivo que Deus te mandou para testar o que você pensa e para testar o que a tua boca diz. Esta é a única via, esta é a única solução. Se não for por este caminho, saiba que o teu pensamento é falso, a tua convicção é falsa, e saiba que o caminho da religião em que te encontras é o caminho para o inferno. Mas o caminho de Deus de geração em geração é um profeta mensageiro. E hoje é Kaku Filipe. Por quê? Porque você pode dizer que não, eu já leio a Bíblia, eu já leio o Alcorão, eu já leio o Bhagavad Gita, eu já leio a Torá. Saiba que todos estes livros vão te conduzir para o inferno. Por quê? Porque Deus não manda um livro para conduzir uma pessoa. Deus não manda, naturalmente, um certo livro para poder libertar a pessoa. Mas é o profeta no teu tempo que virá com os requisitos, com a fórmula necessária que você deve, por sua vez, obedecer passo a passo. É como na resolução de uma equação. Há uma fórmula específica. Você não pode trazer, por exemplo, não é uma certa fórmula da língua portuguesa para poder resolver uma certa equação em matemática. Não funciona. Você deve, por sua vez, seguir a fórmula naturalmente específica para a resolução de um dado exercício. E hoje é a mesma coisa. Para que você seja salvo, para que você possa um dia ver a face de Deus, para que você seja liberto, consiste unicamente em obedecer esta fórmula trazida pelo profeta Kaku Filipe. E esta mensagem do profeta Kaku Filipe é gratuita, qualquer um de vocês pode ler. A partir do Play Store ou no App Store, basta escrever Mateus 25, V6 e Apocalipse 12, 14. Ou seja, Mateus 25, V6. Simplesmente Mateus 25, V6. No Play Store ou no App Store. Você vê que a humanidade hoje geme. A humanidade hoje sofre por causa dos inúmeros problemas que a humanidade hoje naturalmente está passando. Alguns vão nas religiões para encontrarem a cura ou a solução. Mas, estando lá nessas religiões, encontram os bandidos que se disfarçam de servo de Deus, ok? Mentindo com alguns chamados milagres e cura assim por diante. Mas a verdadeira cura, a verdadeira solução de todos os problemas, quer seja fracasso, quer seja doença incurável, quer seja qualquer outro problema de saúde, qualquer outro problema que a humanidade pode viver hoje, a solução está na mensagem do profeta Kaku Filipe. As pessoas dizem que não, a vida está difícil, o mundo está se deteriorando cada vez mais. Os problemas, as pandemias, as doenças, assim por diante, as guerras, assim por diante. A solução está na mensagem pregada pelo profeta Kaku Filipe. É o que cada um deve compreender. Devem abandonar a religião, deves abandonar o cristianismo, deves abandonar o islão, deves abandonar o judaísmo, o shintoísmo, o confucionismo, o taoísmo. O Deus que te criou, ele não é religioso. Você se tornou membro da religião por influência do teu pai, por influência da tua família, por influência do meio em que você vive. Mas o Deus que te criou não está em nenhuma religião, ele não é religioso. Mas hoje no seu amor, ele providenciou-te como um profeta, de nome Kaku Filipe, a qual é o caminho para Deus, a qual é o caminho para a salvação, a qual é a via de libertação que Deus providenciou para o teu tempo. Se você morrer em uma religião, então saiba que livremente escolheste o caminho para o inferno e naturalmente Deus não tem mais nada que fazer para ti. Então é o que você deve compreender neste momento, no tempo em que nós estamos vivendo. Ok, estamos quase à reta final. Esses são temas que não esgotam-se. Esperamos que na próxima vez traga mais um tema. Neste caso, quando e como é que aderiste ao Evangelho de Kaku Filipe? Ok, naturalmente
Quando é que eu aderi? Naturalmente isso vai a um certo tempo. Isso foi quando eu frequentava uma instituição da escola de condução, na altura. Então lá havia discípulo do profeta Kaku Filipe. Então foi daí que eu tomei o conhecimento que há um profeta sobre a terra, nome Kaku Filipe, que é o único e verdadeiro, tendo as palavras de vida eterna para a minha salvação. E dado que o meu objetivo na terra não é morrer na política, não é morrer no futebol, não é morrer na homossexualidade ou numa religião, então naturalmente eu acreditei para a minha salvação, e é deste modo que eu convido a humanidade para que possa seguir o mesmo caminho. É isso. Ok, como é que as pessoas podem, mas a questão é, como é que a tua família reage? A tua família também já converteu-se ou olha-te de forma diferente desde que entraste nesta religião? Bem, dizer que não é uma religião, ok? Não é uma religião não é uma religião que eu acredito. Como é que podemos chamar? Ok, não, simplesmente eu acreditei no profeta do meu tempo, ok? Acreditei no profeta do meu tempo, não é uma religião. Obviamente que a minha família não olha com bom agrado, eles não se agradam por eu ter acreditado no profeta do meu tempo, e isso é muito normal, mas a minha oração é que eles naturalmente cheguem um dia de acreditar que Deus lhe faça esta graça, porque naturalmente é normal que eles reajam assim, mas é importante compreender que é a única via de salvação. Querendo ou não, a minha família também deve acreditar. Se eles não acreditarem, morrer numa religião, também irão para o inferno. É isso. Ok, neste caso, não tem assim tipo encontros ou um sítio, um local que rezam, uma vez que não é religião? Será que a vossa forma de passar a mensagem é só espontaneamente na rua? Como é que é esta religião? Ok, obviamente que é normal que é normal tendo um lugar. Nós temos um lugar onde nos congregamos, e pela graça de Deus nós podemos nos congregar em qualquer sítio, ok? Pode ser naturalmente debaixo de uma árvore, pode ser numa casa, pode ser numa escola, pode ser em qualquer lugar. Na verdade, o que está em jogo não é o lugar, mas o que está em jogo é as práticas. O que está em jogo é o que vocês fazem ali, ok? Por exemplo, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, Evangélica e Branamista, o que eles fazem aí não tem um mandato de Deus. Mas se eles reconhecerem Kaku Filipe, eles podem continuar naturalmente a congregar-se onde eles estão. É normal. Então, o que está em jogo é que mandato vocês têm para fazer o que vocês fazem. E quem pode dar o mandato é o profeta. É isso. Então, nós temos lugar, naturalmente, onde nos congregamos. Isso pode ser feito em qualquer lugar, conforme já mencionei. Então, é exatamente isso. Ok. Palavras finais. Alguma questão que ficou por dizer e eu não tive... não questionei? Bem, é importante compreender o seguinte, amados. Houve um tempo que Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo, no seu amor, na sua misericórdia, vendo que a humanidade estava em direção à perdição, Ele havia enviado um profeta de nome Noé. E Noé não vinha com uma religião, mas vinha com uma mensagem. De igual modo, houve um tempo que os filhos de Deus estavam cativos no Egito, e Deus, no seu amor, havia lhes providenciado com um profeta de nome Moisés. E Moisés não vinha com uma religião, mas vinha com uma mensagem. E isso foi similar para cada profeta, até quando Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo tomou um corpo, não é? Estava lá no ano 33 em Israel, sobre o nome de Jesus de Nazaré, para poder resgatar as pessoas do pecado, e não vinha com uma religião. E ainda antes da sua partida, Ele prometeu enviar profeta, e esta promessa cumpre-se de geração a geração. Deste modo é importante compreender que o Deus que te criou, Ele não é religioso e não está em uma religião. Se você ama a Deus, anda em busca da salvação, deves compreender que Ele não muda. Conforme Ele agiu no passado, enviando profetas, ainda continua a enviar profetas até os dias de hoje. Mas no teu tempo, no tempo que nós estamos vendo hoje, o único e verdadeiro profeta que você deve acreditar para a tua salvação chama-se Kaku Filipe. Foi o branco que veio aqui em África com o conjunto de livros que John Gutenberg naturalmente agrupou no ano de 1455, não é? Que, por sua vez, veio aqui em África com este mesmo livro. Não é para dar a vida eterna, mas é para colonizar, mas é para escravizar. Mas o Deus que te criou providenciou-te com um verdadeiro profeta como os da Bíblia, e o seu nome é Kaku Filipe, que é a única via de salvação,
a única via que te pode levar a Deus para os nossos dias. Fora desta via, saiba que você escolheu livremente o caminho para o inferno. É isso que deve saber. Mais uma vez, baixe a mensagem pregada pelo profeta Cacó Filipe no Play Store ou App Store. Escreva Mateus 25, V6. Mateus 25, V6. Leia as palavras. Leia as 162 pregações. E que Deus te abençoe e que possas compreender que é a única via de salvação para os nossos dias. Amém. Ok, muito obrigado, irmão. Para si que ficou conectado a esta conversa, nós agradecemos imenso pela sua disponibilidade e pela próxima voltamos com mais um tema aqui com o nosso irmão para fazermos a acontecer. Então é sempre importante falar sobre assuntos que têm a ver com a humanidade, assuntos que têm a ver com, não sei se posso dizer religião, né? Mas assuntos que têm a ver com aquilo que a gente... Com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Obrigado. E nós ficamos por aqui, voltamos na próxima edição aqui na rádio. Fica com publicidade. Eu fui. É todo poderoso. Alô artista, chegou a oportunidade de promoveres a sua música na Rádio Zango 8000. Com apenas 5.000 kwanzas, a tua música passa de 30 em 30 minutos durante um mês. E tem mais! Com 1.000 kwanzas também podes marcar uma entrevista de 5 minutos. Marcar o seu podcast de 1 hora no valor de 15.000 kwanzas. E para empresas, postagem orgânica a partir de 1.000 kwanzas. Postagem patrocinada a partir de 3.000 kwanzas por dia. Cobertura de eventos, 50.000 kwanzas. Spot audiovisual, 20.000 kwanzas. Ligue agora para o 912 48 36 89. Estamos localizados na centralidade do Zango 5, Bloco B, Prédio 7, apartamento número 1, Luanda, Angola. Yeah. Yeah.